Olá, me chamo Julia Maria e hoje vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Participação Cidadã Focal em Perspectiva Comparada à Construção da Estabilidade Constitucional. Foi utilizado um conceito específico de constitucionalidade, de estabilidade constitucional, conceito bifacetado que se propõe que aqueles que estão no poder precisam seguir as regras do jogo e estarem dispostos a sair do cargo caso percam a eleição. E aqueles que estão fora do poder, por outro lado, precisam, não podem sequer querer tentar subverter a ordem constitucional. Nesse sentido, esse conceito propõe que a coordenação popular é um pilar da estabilidade constitucional e nada mais é do que a capacidade do povo agir em conjunto para evitar forças extraconstitucionais. E ela se expressa por meio da criação de expectativas comuns para que a população acredite que as regras do jogo democrático constitucional são as melhores possíveis e merecem ser jogadas. Nesse sentido, o artigo se preocupa em discutir como outras formas de participação popular são importantes para a construção democrática, e não basta só as eleições, não basta só o voto periódico a cada 4 anos. E existe no artigo tem-se um especial enfoque, obviamente, na participação deliberativa, cujo alicerce está na discussão mútua de propostas. Seguindo, o trabalho tenta responder algumas críticas, as principais feitas à democracia deliberativa, e as duas principais são que, primeiro, a democracia deliberativa seria demasiadamente idealista, e segundo, que as massas são irracionais para deliberar. Bom, respondendo à primeira, pensa-se que nenhuma teoria política na prática conseguiu colocar no mundo ideal no mundo real, todos aqueles ideais. Isso porque os ideais são padrões a serem alcançados. E se for pensar assim dessa premissa, então nenhuma teoria política teria legitimidade. Outro ponto da irracionalidade é que, se for pensar um pouquinho mais a fundo, encontra-se um paradoxo. Se as massas são irracionais para deliberar, por que elas estão incumbidas de escolher os representantes? Pressupondo que essas escolhas são racionais, porque são essas escolhas racionais que legitimam os representantes. E ato contínuo também o trabalho discute os elementos imperiosos, né, para que a democracia deliberativa e a participação deliberativa popular consiga se sustentar. E, com certeza, o principal aspecto é a institucionalização da deliberação popular, motivo pelo qual foi escolhido o orçamento participativo como uma prática para se estudar de maneira comparada. E o orçamento participativo nada mais é que um processo pelo qual a população define onde será alocado o orçamento público. E a escolha disso é justamente porque ele é institucionalizado, ou seja, ele vai do povo para o Estado e o Estado é vinculado. Além disso, ele é amplamente difundido em vários países de diferentes culturas, democracias e economias. Nesse sentido, a comparação se deu pela escolha da semelhança, de reconhecer dentro das semelhanças diferenças. Motivo pelo qual se escolheu o Brasil e Espanha, porque ambos países tiveram uma transição democrática pactuada e negociada. Só que o Brasil teve uma transição democrática por maioria aritmética, ou seja, não houve, na prática, a ampliação de apoio político a outros grupos. Isso é perceptível pela nossa própria Constituição, que existe um excesso de normas, e essas normas, não raro das vezes, se conflitam entre si. E é um desses motivos que faz com que faz-se necessário, né, recorrer às coalizões para ter governabilidade. A Espanha, por outro lado, apesar de também ter tido uma transição democrática pactuada, foi-se por concessões mútuas. Ou seja, eu ganho aqui, perco dali. E isso teve a implicação de que, ao invés de ter loteamento de cargos, como no Brasil, as barganhas políticas são expressas por negociações sobre a autonomia local das províncias, se elas são ampliadas ou não. E tendo esse contexto, foi analisado as práticas de orçamento participativo nesses dois países, e os resultados foram, no mínimo, inusitados. No Brasil, o orçamento participativo prioriza a entrega de serviços básicos, como saneamento, transporte. Além disso, foi claramente uma prática state-led, ou seja, conduzida pelo Estado, para que ele pudesse manifestar, pós-redemocratização, essa sua nova faceta perante o povo. Já na Espanha, o orçamento participativo serviu de propaganda e simbolismo para o governo local,
ou seja, como legitimação da barganha política. Mas mesmo assim, apesar disso, foi comprovado que os espanhóis que se engajam mais em associações políticas, em exercícios da prática deliberativa, são mais afetos a assuntos da vida pública e confiam mais no sistema. E já chegando ao fim, na conclusão, o artigo conclui dizendo que a deliberação popular é completamente uma forma possível de ser aplicada na prática. E seja por meio da discussão de pautas comuns, seja por meio da educação cívica, criando, então, identidades. E essas identidades criam a coordenação popular, que fomenta a estabilidade constitucional.